Tudo bem, senhores? Continuando aqui então. Falávamos no final do bloco passado sobre o elemento forma, maneira pela qual o ato se exterioriza. A forma pode ser não essencial à prática do ato ou essencial à prática do ato. É possível ato administrativo cuja forma seja verbal? Excepcionalmente sim, mas a forma verbal tem que estar prescrita em lei. Então se eu pensar, por exemplo, o silvo do apito da autoridade de trânsito, um silvo breve, um silvo longo. Você para, você anda, você tem atenção no trânsito. Então o agente de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, vai descrever determinados comandos administrativos a partir de sons. Então o silvo do apito da autoridade de trânsito é ato administrativo sonoro. Ato administrativo visual, sinal de trânsito, semáforo em alguns estados, ficou verde, você avança. Amarelo, atenção, vermelho, você para. Sinal de trânsito é ato administrativo, é luminoso. Então, luminoso, gestual, por meio de placas, visual, sonoro, são atos administrativos, cuja forma não é verbal. Ele pode perguntar na prova, então, o candidato pode ter um ato administrativo não verbal? Pode, sonoro, visual, placa, gestos, desde que todas essas formas não verbais estejam previstas em lei, para homenagear, para salvaguardar o princípio da legalidade estrita. Então o ato administrativo ele pode ser não verbal. O ato prescinde de forma escrita e imprescinde de forma prescrita. Errado. Cuidado com o verbo prescindir. Aquilo que é prescindível, imagino que você saiba, que bom, se sabe que bom, prescindir significa não precisar. Só que prescinde, que significa não precisa, parece com precisa. Aí a CESP, ou a banca que não é mais CESP, agora é Sebrasp, né? Adora essa palavra, essa expressão. O ato administrativo verbal prescinde de forma prescrita. Errado. Porque quando eu digo que ele prescinde de forma prescrita, estou dizendo que ele não precisa de forma prescrita em lei. E a forma tem que estar sempre prescrita em lei porque é ato vinculado. Então ele não prescinde de forma prescrita, precisa de forma prescrita, não prescinde de forma prescrita e prescinde de forma escrita, desde que a forma não escrita esteja prevista em lei. Então note que eu posso usar trocadilhos, usar palavras com trocadilhos para tentar confundir o candidato nervoso numa prova de primeira fase. Tranquilo? E aí, para fechar o elemento forma, um outro detalhe importante na tela, que eu não posso confundir a forma do ato administrativo é diferente da forma dos atos do processo administrativo. Atos do processo administrativo não dependem de forma, não dependem de forma. Os atos do processo administrativo não dependem de forma. Isso está no artigo 19, se não for o 19, é o 22 da Lei 9784 de 99. Atos administrativos, volta, não dependem de forma. Aqui, senhores, a doutrina enxerga, é o artigo 19, se não for o 19, é o 22 da Lei 9784 de 99. O outro, o que não for, é o da Lei 5.427 de 2009, do concurso para delegado estadual, Estado do Rio. Então, aquilo que você encontra na 9784 no artigo 19 é o artigo 22 da lei estadual ou vice-versa, pode ser que eu esteja trocando. Depois você olha aí no seu material. O importante é que você saiba que os atos administrativos não dependem de forma. Aqui a doutrina enxerga o princípio do informalismo no processo administrativo. Princípio do informalismo, candidato. Faça um cotejamento com uma característica do inquérito policial. Já pensou numa questão dessa? Não é para delegado? Nunca caiu. Se eu fosse examinador, eu perguntaria. E se cair, a resposta não está em nenhum livro. Porque nenhum livro de administrativo vai juntar esse tema com processo, com inquérito policial, com processo penal. Quando você estuda inquérito policial em processo penal, uma das características que você estuda do inquérito policial, qual é? Que o inquérito policial é um procedimento administrativo discricionário. Escrito, sigiloso, tem sigilo interno, sigilo externo. Quando você estuda essas características do inquérito, dentre elas a discricionariedade, o que os professores de processo penal explicam?
o inquérito é discricionário porque o presidente do procedimento, que é o delegado de polícia, ele vai fazer uma valoração no que tange aquelas diligências que vão ser encetadas para, ao final, fazer o relatório final daquele inquérito, conforme diz o artigo 6º do CPP, informando ao titular da ação penal tudo aquilo que foi apurado. Ou seja, trazendo, colacionando aos autos do procedimento, colacionando aos autos do inquérito, elementos de informação acerca de autoria e materialidade do fato criminoso. E nessas diligências, presidir e comandar essas diligências, que podem ser várias de várias naturezas, é um ato discricionário para o delegado. Então, se você, por exemplo, for ao artigo 5º do Código, artigo 5º do Código de Processo Penal, 5º não, 6º, né? Artigo 6º, a autoridade policial, ao tomar ciência do fato, comparecerá ao local do crime e isolará o local até a chegada dos peritos. Então, eu recebi uma notícia de local de morte violenta, um homicídio, por exemplo, vou com a minha equipe para o local e isolo o local até a chegada dos peritos. Eu posso, a partir desse momento, tomar uma série de providências, praticar uma série de atos. Eu posso ouvir o suposto autor do fato que foi capturado pela polícia militar numa prisão captura. Eu posso ouvir eventuais testemunhas de viso. Eu posso fazer reprodução simulada dos fatos. Eu posso requisitar um exame pericial, requisitar imagens. Ou seja, eu tenho que primeiramente ouvir o indiciado? Não, eu posso primeiramente ouvir uma testemunha de viso para depois ouvir o indiciado. Eu posso primeiramente fazer uma reprodução simulada dos fatos para depois requisitar câmeras. Então, senhores, o encetamento, o encadeamento das decisões, quem determina é a autoridade que preside, é o delegado de polícia. Ora, então joga na tela, se eu tenho aqui o inquérito como um conjunto de atos que voltados para frente visam a prática de um ato final, na medida que isso aqui é um procedimento administrativo sigiloso, eu não sou obrigado a começar, artigo 6º do CPP, eu não sou obrigado a começar por uma reprodução simulada dos fatos. Eu posso começar por uma acareação, por exemplo. E a reprodução simulada dos fatos vai ser o segundo ato e não o primeiro. Isso aqui é algo discricionário, que é uma característica do inquérito, você aprende em processo penal. Mas, André, aula de administrativo, né? Por que você está falando isso? Porque a lei de processo administrativo, quando fala no artigo 19 que os atos do processo administrativo não dependem de forma, princípio do informalismo, eu posso começar pelo um ato, depois passar pelo outro, depois praticar um outro, não é igual ao processo civil. No processo civil, citação do réu para apresentar defesa. Em procedimentos especiais tem defesa prévia. Depois da citação do réu, determina a produção de provas. Depois, audiência do seu julgamento. Ou seja, no processo civil, há um encadeamento lógico. No processo administrativo, não. Os atos do processo administrativo não dependem de forma. Isso é um dos fundamentos da própria discricionariedade do inquérito policial. O inquérito policial, por que se eu inverter as diligências, pergunto eu a você numa prova, porque se eu inverter as diligências, como eu fiz, comecei por reprodução simulada dos fatos. Depois eu fui fazer uma acareação, depois eu requisitei câmeras, depois eu requisitei áudio de exame de corpo de delito, depois eu ouvi o indiciado, depois eu ouvi testemunho de viso. Por que eu segui essa ordem? E se eu tivesse invertido essa ordem, daria nulidade? Não. Porque o ato é discricionário. Os atos do processo administrativo não dependem de forma, fazendo um cotejamento do artigo 6º do CPP com o artigo 19 da Lei de Processo Administrativo. Te desafio a encontrar um livro de administrativo que diga isso. Porque volto a dizer, então porque eu disse isso, eu sou melhor? Aqui não é uma questão de quem é melhor ou pior. Aqui é meramente uma questão de o livro de administrativo não está sendo escrito para você que está fazendo concurso para delegado. E esse módulo é um módulo voltado para as turmas de delegado de polícia. E a minha preocupação, que já estudei todas as matérias, é encontrar os pontos em comum dessas matérias, em pensar em questões que o examinador poderia pensar, questões multidisciplinares, que você não encontraria resposta em nenhum livro de administrativo, para que o seu caderno fique melhor do que o livro, sem ter a pretensão de competir com quem escreveu o livro, até porque eu estou escrevendo, mas não terminei meus livros ainda que estou escrevendo. Tenho livros de questões
de prova de concurso, comentários de delegado de polícia, de medicina legal, mas meu papel aqui não é disputar nada com ninguém, senhores. Eu quero prestar o melhor serviço possível, porque eu sei que uma boa aula, com um bom caderno, seu estudo aprofundado, eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua, isso vai prosperar, isso vai frutificar em aprovação, não tenho dúvida, porque foi assim para mim, deu certo para mim e eu não sou melhor do que você em nada. Talvez estude mais administrativo e medicina legal e constitucional há mais tempo que você e faça isso todo dia da minha vida. Mas se você fizer o mesmo, talvez fique igual ou melhor do que eu, com certeza. Porque não há nenhuma genialidade aqui, assim é muito esforço. E se você bancar e pagar esse preço, tenho certeza que vai chegar onde pretender chegar. Então, voltando aqui. Os atos do processo administrativo não dependem de forma. Por isso, o princípio que informa os atos do processo administrativo é o princípio do informalismo, artigo 19, que não se confunde com a forma do ato administrativo, o princípio da vinculação das formas, que não se confunde com a forma do ato jurídico. Eu falei disso no primeiro bloco de ato que eu gravei. O ato jurídico 104 do Código Civil. Forma prescrita ou não defesa em lei, princípio da liberdade das formas, autonomia da vontade, artigo 5º da Constituição Federal, direito administrativo. 37, princípio da legalidade estrita, princípio da instrumentalidade das formas, forma é elemento do vinculado. Não confunda a forma do ato administrativo com a forma do ato do processo, com a forma dos atos do processo administrativo. Tudo bem? Com isso a gente fecha também o elemento forma. Caminhando para o terceiro elemento na tela, o terceiro elemento do ato administrativo. O terceiro elemento do ato administrativo é o elemento finalidade. Alguns autores, como Celso Antônio Bandeira de Mello, vão chamar a finalidade de elemento teleológico do ato administrativo. Elemento teleológico do ato administrativo. Volta, candidato. Qual dos elementos é o elemento teleológico do ato administrativo? Exemplo, finalidade. Cite exemplo, finalidade. Telos, vem de finalidade. Telos, finalidade. Então, o estudo teleológico, que vem de telos, significa o estudo da finalidade. Conjunto de atos que voltar... teleológico, finalidade. Elemento teleológico que compõe o Estado. Teoria Geral do Estado, TGE. Primeiro período da graduação em Direito. Teleológico, elemento humano, povo. Elemento físico-espacial, território. Elemento político, soberania. Elemento teleológico, finalidade. Um conjunto de pessoas numa base territorial exercendo sobre ela soberania com a finalidade de satisfação e trazer o bem comum àquela coletividade que politicamente se organizou. Estamos diante de um Estado soberano. República Federativa do Brasil. Então, o elemento teleológico que compõe o Estado é a finalidade. Elemento humano é o território. Elemento soberania, elemento político é a soberania. E elemento físico-espacial é o seu território. Componente do Estado, Teoria Geral do Estado, TGE. Interpretação teleológica, interpretação sistêmica, teleológica, literal, hermenêutica constitucional, métodos clássicos de interpretação da norma jurídica. Ora, então o método teleológico é aquele que busca a finalidade, a mens legislatórios, a mens legis. Ou seja, qual foi a finalidade no momento de produzir aquela norma jurídica, leis de luta ou de combate, que visam minorar determinadas cifras negras lá da criminologia, determinados crimes que vêm reiteradamente sendo cometidos, levando violação de determinados bens jurídicos. Eu crio uma norma especial para combater. Essa foi a finalidade da norma. Minorar, diminuir uma cifra negra. Ou seja, eu estou aqui diante de uma interpretação teleológica da norma, que busca a finalidade da lei. Por isso, senhores, sempre que você ouvir a expressão telos, finalidade. Então, você está perguntando na prova oral para delegado qual é o elemento teleológico, vem de telos, é o elemento finalidade. E a finalidade na tela? E a finalidade de todo e qualquer ato administrativo, e a finalidade de todo e qualquer ato administrativo é sempre a mesma: satisfação do interesse público. Satisfação do interesse público. Só que eu tenho que lembrar que há um autor italiano, citado por alguns autores nacionais, que é o professor Renato Alessi, que é um autor italiano, que ele dividiu o interesse público em interesse público primário e interesse público secundário. Interesse público primário
interesse público secundário. Interesse público primário, indisponível. Então, o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele está umbilicalmente atrelado ao interesse público primário. O interesse público primário, senhores, são aqueles bens, aquele interesse que visa satisfazer aqueles bens mais caros, mais importantes, não só para o indivíduo, mas também para a coletividade. Então, proteção de direito à vida, integridade física, harmonia entre os povos, paz social, são interesses públicos, são interesses da coletividade que devem ser satisfeitos porque protegem os bens mais importantes de uma vida em coletividade. Por isso são indisponíveis, são bens fora do comércio. Não tem valoração econômica. Então são bens que estão protegidos pelo interesse público primário e por isso indisponível para o Estado. Agora, o Estado, para a consecução dos seus fins, ele vai se embrenhar em relações jurídicas patrimoniais. O Estado vai celebrar contrato de compra e venda, contrato de doação, contrato de locação, vai emitir cheque. O Estado vai se embrenhar, volto a dizer, em relações patrimoniais, quantificáveis materialmente, para satisfação também do interesse público. Só que aqui, nessas relações que o Estado se embrenha para satisfazer a coletividade, proporcionar o alcance de um estado de evolução, de maximização da função-utilidade de todos os bens da vida que melhoram a sua concepção de existir e seu estado de bem-estar físico, mental, social e coletivo, o Estado, para isso, precisa se enveredar por determinadas relações patrimoniais. E aqui, então, essas relações marcariam aquilo que se usa chamar de interesse público secundário, interesse público patrimonial, interesse público disponível. Então, quando a gente pensa, a gente vai estudar isso lá na frente, quando eu falo no módulo 2 de contratos administrativos, se é possível juízo arbitral em contrato administrativo. E a lei de arbitragem no Brasil, a lei 9.307, que foi alterada para justamente permitir a arbitragem em contratos administrativos, mas só quando estiver umbilicalmente ligado àquela lide, aquele conflito da seara administrativa que vai ser resolvido por um juízo arbitral e não pelo Poder Judiciário, quando aquela matéria não versar sobre interesse público primário, sobre interesse público indisponível. Logo, a arbitragem nos contratos administrativos, recentemente alterada a norma, para dizer que só é possível para satisfazer possíveis conflitos que envolvam interesse público patrimonial disponível. Por isso que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello sempre sustentou que a lei de arbitragem permitindo a arbitragem nos contratos administrativos seria inconstitucional. Estaria violando o princípio da indisponibilidade do interesse público, só que ele não faz a diferença. Quando nega essa possibilidade e cita a inconstitucionalidade de interesse público primário e secundário, mas hoje o que prevalece a doutrina e nas jurisprudências superiores é essa divisão, interesse público primário e interesse público secundário. Logo, a finalidade de todo e qualquer ato administrativo é satisfazer o interesse público primário e secundário. Lembrando que o primário é indisponível e o secundário é patrimonial disponível. Continuando, outro ponto que pode aparecer na prova, vou limpar essa tela aqui. Outro ponto que pode aparecer na prova. A finalidade também é chamada, em algumas questões de concurso, já ouvi essa pergunta, ela é entendida como sendo a consequência jurídica, então a finalidade seria a consequência jurídica mediata, cuidado com isso, mediata do ato administrativo. Então olha o que está na sua tela. Candidato, qual é a consequência jurídica mediata do ato administrativo? A consequência jurídica, senhores, imediata do ato administrativo você encontra no elemento finalidade. E aí, a essa altura do campeonato, tenho certeza que você já pode ter imaginado. André, se existe uma consequência jurídica mediata, é porque deve existir uma consequência jurídica imediata, não é isso? Sim, na tela. Então, se existe uma consequência jurídica imediata, é forçoso reconhecer que deve haver uma consequência jurídica imediata. Uma consequência jurídica imediata versus uma consequência jurídica imediata. E onde é que eu encontro a consequência jurídica imediata do ato administrativo? No elemento objeto. Então, no elemento objeto está a consequência jurídica imediata. No elemento finalidade
está a consequência jurídica imediata. Volta para mim, por favor. Eu vou pedir sua vênia, sua licença, para explicar isso quando eu falar do elemento objeto. Então, daqui a alguns blocos, quando eu chegar no elemento objeto, possivelmente daqui a uns 2 blocos, eu vou falar desse cotejamento, dessa diferença, e dar exemplos para que você possa entender, porque os livros também aqui não são claros em explicar, e eu já vi algumas questões de prova nesses anos perguntando isso. Tudo bem? Bom, então com isso eu fecho o elemento finalidade. E a gente avança para o 4º elemento do ato administrativo. 4º elemento. 4º elemento é o elemento motivo. Vamos aproveitar a oportunidade para fazer uma diferença. Motivo é diferente de motivação, que é diferente de teoria dos motivos determinantes, que é diferente de móvel. Então, na verdade, eu tenho aqui 4 institutos, ó. 1 motivo, 2 motivação, 3 teoria dos motivos determinantes e 4 móvel. O que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos começar a falar de cada um desses elementos. Vai nos tomar aí também, possivelmente, uns 2, 3 blocos só falando sobre isso, porque tem muita coisa para falar, muita coisa importante que pode cair em prova sobre esses temas. Vamos começar. Motivo. Se você fosse instado numa prova delegado para definir, candidato, defina o motivo. Na minha prova oral para delegado do Rio, concurso 2012, pedindo para que eu diferenciasse o motivo de motivação. Questão fácil. Vou aqui aprofundar muito mais do que eles me perguntaram lá. Justamente para te dar um cabedal de conhecimento para que você possa enfrentar as provas mais difíceis. E se a pergunta vier também mais difícil, para mim veio fácil, mas poderia ter vindo mais difícil. O que é o motivo, então? Motivos são as razões, hora de fato, hora de direito, que justificam a prática de um ato administrativo. Então vou repetir. Motivos são as razões, hora de fato, hora de direito, que justificam a prática de um ato administrativo. Repetindo. Motivo são as razões. Motivo é o elemento causal. Diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Motivo é o porquê. Se você quiser encontrar o motivo de um ato administrativo, você tem que fazer uma pergunta ao ato. Por que este ato foi praticado? Quando você encontrar a resposta, você vai estar encontrando o elemento motivo. Motivo, então, são as razões, hora de fato, hora de direito, que justificam a prática de um ato administrativo. Motivo é o elemento causal do ato administrativo. Candidato, qual é o elemento teleológico do ato administrativo? O elemento teleológico é a finalidade. E o elemento causal é o motivo. E o elemento consequencial? O elemento consequencial é o objeto. Consequência imediata do ato administrativo você vai encontrar no elemento objeto. Então o motivo é o elemento causal, o objeto é o elemento consequencial, a finalidade é o elemento teleológico do ato administrativo. Ok? De modo que, na tela, se você quiser descobrir o motivo de um ato administrativo, basta você fazer ao ato uma pergunta. Por que o ato foi praticado? A resposta a esta pergunta vai ser o motivo. Quer um exemplo? Aqui em cima. Decreto do governador do estado do Rio de Janeiro determina a construção de 2 novos presídios, considerando a ausência de vagas nas unidades prisionais do referido estado. Cumpra-se. Está aqui o ato. Volta. Então aqui eu tenho um decreto do governador que determina a construção de 2 novos presídios na área de Bangu, considerando a ausência de vagas nas unidades prisionais do referido estado. Vamos ver os elementos de formação desse ato. Joga na tela. Decreto. Qual é a forma, qual é a competência, melhor dizendo? Primeiro elemento. Agente competente, governador. Qual é a forma deste ato? Decreto. Qual é a finalidade? Satisfação do interesse público. Qual é o motivo que eu quero saber deste ato? Ora, acabei de dizer para você descobrir o motivo de um ato, você tem que fazer ao ato uma pergunta. Por que 2 presídios vão ser construídos na área de Bangu? Resposta: considerando a ausência de vagas nas unidades prisionais do referido estado. Governador do estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições constitucionais e infraconstitucionais que a lei lhe franqueia, determina a construção de 2 novos presídios na área de Bangu, considerando a ausência de vagas nas unidades prisionais do referido estado. Por que 2 presídios vão ser construídos? Ausência de vagas, joga na tela, ausência de vagas nas unidades prisionais é o motivo do ato administrativo decreto. Prefeito
do município de Niterói determina o asfaltamento. Niterói é um município aqui do Rio de Janeiro, acho que a maioria deve conhecer. Determina o asfaltamento de uma rua porque essa rua é de terra batida ou é de paralelepípedo. Então o prefeito do município de Niterói determina o asfaltamento. Qual é o objeto do ato decreto do prefeito? O asfaltamento. Qual é o motivo? A ausência de asfalto ou a rua ser de barro, de terra batida. Esse é o motivo do asfalto. Secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro concede férias a um servidor. Concessão de férias. Qual é o motivo da concessão de férias? Ora, o motivo, o servidor trabalhou 1/12 de forma ininterrupta trabalhou 12/12 de forma ininterrupta e a lei, o Estatuto do Servidor diz que, no artigo 70, que aquele que trabalhar 12/12 de forma ininterrupta deverá gozar 1/12 de férias no período subsequente. Então, a razão aqui é uma razão não de fato, mas a razão aqui é a razão de direito. O ato que concede férias ao servidor tem uma razão de direito, ou seja, a lei diz que aquele que trabalha 12/12 vai gozar 1/12 de férias. De modo que, motivo, são as razões, ora de fato, ora de direito, que justificam a prática de um ato administrativo. Lembrando que motivo não se confunde com motivação. Alguns alunos, já me perguntaram ao longo desses anos de aula, de magistério, professor, não consigo ver a diferença entre motivo e motivação. Olha para cá. Olha a palavra motivo, vê se concorda. A palavra motivo é formada assim, ó, motivo mais ação. Motivo mais ação. Aí, perde o O e vira motivação. Eu só tirei o O daqui, ó. Então, lá no processo de formação de palavras, que eu não lembro bem, mas qual é? Tempo que eu não estudo isso, mas já estudei bastante língua portuguesa, né? Na época eu fazia concurso à Polícia Federal. Você deve lembrar, se estudar português, não sei qual é o seu caminho, mas de qualquer sorte, existe lá processo de formação de palavras por aglutinação e por superposição. Numa delas você perde uma palavra e forma uma outra, com a junção de outras duas. Com a outra você não perde, é apenas a junção. Aqui é um desses dois casos, ou aglutinação ou justaposição. Mas o importante é você notar que a palavra motivação, ela denota uma ação, um comportamento do agente. Então, motivo mais ação, motivação, é a ação do agente público de exteriorizar as razões que o levaram a praticar aquele ato daquela maneira. Quais foram as razões que o levaram? Você é delegado e você lavrou um auto de prisão em flagrante, capitulou a conduta no artigo 33, combinado com o artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. Então, é tráfico mais porte de arma de uso restrito ou com numeração raspada. E o APF é neste caminho. Por que você lavrou um auto de prisão em flagrante? Neste caminho. Tem que ter uma razão. Aí você, na fundamentação do seu auto de prisão em flagrante, da decisão de auto de prisão em flagrante, você vai exteriorizar as razões que fizeram com que você lavrasse aquele auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante, perdendo aqui em técnica para ganhar didática, o auto de prisão em flagrante não é um ato isolado. É um conjunto de atos, é um procedimento. Tanto que é uma forma de instauração de inquérito policial por cognição coercitiva. Você estuda isso em processo penal. Mas perdendo em técnica para ganhar em didática, se eu pensasse no APF, que não é como um ato isolado, este ato teria que ter um motivo, elemento de formação, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Então, o motivo é um elemento de formação do ato administrativo. Numa análise mais superficial, a gente vai aprofundar um pouco mais à frente, mas eu poderia dizer que não existe ato administrativo sem motivo, que a gente vai ver que existe. Mas, numa primeira perspectiva mais superficial, eu diria, não há todo ato administrativo acabado, perfeito, tem um motivo. Entretanto, pode ter ato administrativo sem motivação, porque motivação não é elemento do ato. Ao passo que motivo é um elemento de formação do ato administrativo, motivação não é um elemento de formação do ato administrativo. Motivação é um comportamento do agente. Motivação é a ação de motivar. E aí você poderia perguntar, mas André, quando é que então o administrador deve adotar esse comportamento? Deve praticar essa ação? Que ação? De exteriorizar as razões que o levaram a praticar aquele ato administrativo. Em outras palavras, quando é que a motivação do ato é obrigatória? 4 correntes na doutrina, a gente vai estudar isso no próximo bloco.
Mas no próximo bloco eu já começo falando o seguinte, que não há ato administrativo sem motivo. E eu vou aprofundar nesse ponto. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello ele vai falar nos planos de análise do ato administrativo. E para estudar os planos de análise do ato administrativo, a gente vai estudar o plano da perfeição, plano da validade e da eficácia. Então eu começo o próximo bloco falando de perfeição, validade e eficácia como planos de análise do ato administrativo para enfrentar uma pergunta: se existiria ato administrativo ou não sem motivo. Para isso eu tenho que analisar essa passagem do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Te aguardo no bloco seguinte para darmos continuidade. Um abraço e até lá.